Olá, queridos companheiros, olá, queridos tarefeiros, olá, queridos amigos que nos acompanham aqui às palestras, às exposições do Centro Espírita Antônio de Pádua. Sejam todos bem-vindos. Desde já agradeço o convite que me foi feito de estar mais uma vez aqui, podendo expor um pouco do estudo referente ao tema que iremos abordar hoje. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa leitura, a nossa prece e assim seguir, dar início à nossa exposição de hoje. Tá bom? Então vamos lá, escolhi para a leitura de hoje o livro Pão Nosso, do Emmanuel, pelo Chico, capítulo 118, para isso. Não retribuindo o mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamado. Está lá na primeira epístola do Pedro, 3:9. E agora Emmanuel vai comentar. A fileira dos que reclamam foi sempre numerosa em todas as tarefas do bem. No apostolado evangélico, reparamos igualmente esta regra geral. Muitos aprendizes, em obediência ao pernicioso hábito, preferem o caminho dos atritos e das dissidências escandalosas. No entanto, mais algum raciocínio despertaria a comunidade dos discípulos para a maior compreensão. Convidar-nos-ia Jesus a conflitos estéreis, tão só para repetir os quadros dos caprichos individuais ou da força tiranizante? Se assim fora, o ministério do reino estaria confiado aos teimosos, aos aos discutidores, aos gigantes da energia física. É contrassenso desfazer-se o serviço da Boa Nova em lamentações que não encontram razão de ser. Amarguras, perseguições, calúnias, brutalidade, desentendimento são velhas figurações que atormentam as almas na terra. A fim de contribuir na extinção delas, é que o Senhor nos chamou às fileiras. Não as alimentes, não alimentes, emprestando-lhes excessivo apreço. O cristão é um ponto vivo de resistência ao mal, onde se assim encontre. Pensa nisso e busca entender a significação do verbo suportar. Não ouvides a obrigação de servir com Jesus. É para isso que fomos chamados. Emmanuel. Então agora convidamos a todos a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, aos queridos benfeitores que nos guardam, que nos zelam e que estão sempre conosco, a nos intuir, a nos orientar, a nos auxiliar na nossa transformação. Tema da exposição de hoje. E assim, com a permissão do Mestre, o nosso Rabi da Galileia, nós pedimos a oportunidade, a permissão para darmos início, sempre que a sua luz, Mestre, possa estar conosco em qualquer momento da nossa vida, que nós possamos absorver o máximo dos seus ensinamentos evangélicos e guardar, não esquecer em nossos corações.
Mestre, amigos e companheiros de jornada, abnegados benfeitores, que a vossa luz brilhe em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, vamos dar início agora à exposição. Nós hoje falaremos um pouco da transformação, de mudança, de evolução em nossas vidas. E o tema da exposição de hoje é o homem velho ao homem novo. Antes de destrinchar um pouco ao tema da palestra de hoje, eu gostaria de fazer uma ressalva, um comentário sobre o próprio tema. Por mais que possa parecer um pouco sexista, um pouco patriarcal utilizar homem, porém, utilizar homem, se referindo tanto a homem quanto mulher, é uma norma utilizada na nossa língua portuguesa. Então, peço perdão, mas quando aqui mencionar homem, por favor, não entendam um homem do sexo masculino, muito menos como sendo o ser superior a outra raça ou mesmo ao sexo feminino. Muito pelo contrário. Tá bom, queridos amigos? Igualmente, quando falarmos de velho ou de novo, não estaremos aqui mencionando a questão da idade, menosprezando, por exemplo, quem já é idoso. Não é o nosso objetivo aqui. E sim traçar a ideia, ou trazer a ideia de algo que ficou para trás e que foi transmutado, que foi modificado, passando do velho ao novo. Então, fica aqui o esclarecimento, um ponto a ser comentado sobre o nosso tema, tá bom? Hoje, aqui, nessa segunda-feira, primeiro essa casa muito amada que eu tenho em meu coração. Me sinto muito bem ao estar presencialmente e também virtualmente apresentando, comentando, ajudando de alguma maneira no Centro Espírita Antônio de Pádua. É sempre um prazer enorme estar aqui. Então, agradeço a presença de todos vocês, a disponibilidade de se colocar a nos ouvir. Não só a mim, mas a todos os outros palestrantes, expositores que aqui semanalmente estão nesse canal. E esse tema, ele pessoalmente, ele mexe muito comigo. Ele me toca de alguma maneira, não sei se igualmente a todos, porém a transformação, ele é o foco da nossa vida, da nossa melhora, do nosso bem-estar e, por que não, da nossa felicidade. Quando aqui falarmos de uma transformação de um ser que fica para trás e se modifica, transformando num novo ser sem deixar de ser o próprio ser, mencionaremos um pouquinho sobre isso logo adiante. Isso faz um resumo, nos traz uma questão sempre, que é a nossa própria evolução. Então hoje iremos falar de transformação, iremos falar de modificação, de evolução e felicidade sempre. Então, a renovação, meus queridos amigos, é uma lei do universo. A gente pode observar não só nos seres hominais, animais, vegetais, nos minerais. A renovação é uma lei universal, é uma linguagem de Deus no universo. Então, aqueles que se orgulham ou se mantêm estagnados
devem se envergonhar, pelo menos, ou tentar mudar esse conceito, porque estaremos fugindo totalmente da lei universal, que é a lei de transformação, a lei de renovação. Tudo se transforma. Já dizia Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. Então, se transformando, nada é perdido. Nada vai para o nada. Simplesmente se transforma. As energias, por exemplo, a energia do Sol, que chega até aqui a nossa Terra, aquece, ilumina, é transformado de energia da radiação do Sol em energias térmicas para aquecer, energia luminosa. Então, nada se perde. Tudo se transforma. E nós, o que isso tem a ver conosco? Quando a gente se transforma, se modifica, a gente não deixa de ser quem somos. Deixamos os velhos hábitos para trás, mas nós não deixemos de ser quem somos. Isso é muito importante a gente mencionar aqui, né? Assim como Sócrates já dizia que tudo está em tudo, da mesma forma que o enorme Jequitibá vai estar antes na sementezinha. Ali, aquele imenso Jequitibá está na semente. Da mesma forma que as energias térmicas, as energias luminosas, estão nos raios solares. Então, tudo está em tudo. Mais uma vez, nada se perde. Enquanto o homem velho, né? O homem velho, ele tá ali, melhor dizendo, o homem novo, ele tá guardado ali dentro do homem velho, né? Só tá esperando fazer esse processo da germinação, da sementinha virar o Jequitibá. Já dizia nos textos evangélicos, os textos espíritas, melhor dizendo, brilhe a vossa luz. Porque essa luz está guardadinha ali, só esperando um momento para iluminar, para irradiar as suas energias. Então, o homem velho, melhor, o homem novo está dentro do homem velho. Não há como tirar nada de fora e colocar dentro. Já está, o homem novo já está dentro do homem velho. Só esperando o momento para florescer, né? Então não há uma ideia que muito é vinculada eu preciso me transformar no sentido de me modificar totalmente, de destruir o homem velho. Não há como ser feito isso. Os enormes grandes tiranos, os déspotas da nossa história, que se modificaram, que se redimiram. Um exemplo de alguém que se redimiu, mas que não deixa o seu passado para trás, é o próprio Emmanuel, que nós lemos hoje aqui no seu texto do livro Pão Nosso. Ele, em diversos momentos dos seus livros, ele vai deixar claro a sua posição, quem ele era no passado, o quanto mal ele fazia, porque é importante para que ele seja quem ele é hoje, ele lembrar quem ele foi no passado. Então não há como a gente deixar o homem velho para trás, não continuar sendo o homem velho, mas se transformar, sempre olhando lá para trás de vez em quando e lembrando, é isso, para que eu não repita agora novamente. É aquela linguagem figurada do carro, do retrovisor, né? Não há como eu dirigir olhando só para o retrovisor, senão eu bato meu carro, eu atrapalho a minha evolução.
Mas o retrovisor é importante para de vez em quando eu dar uma olhadinha e olhar lá para trás, para não repetir o mesmo erro na frente, né? Então, não é deixar esse homem velho para trás, e sim pegar e transformar tudo em virtudes, né? Em se modificar, em transmutar, ou mesmo mudar de direção. Querem ver um outro exemplo? Paulo, antes era Saulo, se transformou em Paulo. O Paulo, ou melhor, o Saulo, continua dentro de Paulo. Ele não deixou de ser o Saulo. Ele só mudou de direção os seus comportamentos, os seus pensamentos, o seu modo de ver. Mas o Saulo ainda continua dentro dele. Ele não apagou, passou uma borracha no seu passado e agora virei um outro ser de Saulo, agora Paulo. Para ele, o Saulo, muito importante, porque se não fosse o Saulo, ele não se tornaria Saulo. Ele não mudaria as suas concepções ao ponto de se chamar Saulo. Isso é muito importante. E a gente às vezes quer negar o nosso passado, esquecer o nosso passado. O nosso passado ele é importante. Muito importante. Primeiro que ele não consegue ser apagado. Não consegue. Já que a gente não consegue, a gente utiliza ele da melhor forma possível. Utilizando o nosso passado para o nosso próprio futuro. É muito importante a gente pensar, ter esse olhar ou não querer negar o nosso passado, tá? O André Luiz, em um dos seus livros, ele vai falar que o ódio ele não é nada mais, nada menos do que o amor enlouquecido. Olha que interessante o que a gente está falando aqui. O ódio, ele é o amor. O ódio, ele é o amor. Só que ele só está adoecido, enlouquecido. Então eu só tenho que curar esse amor enlouquecido e mudar novamente, transformá-lo novamente em amor. Muito interessante essa frase do André Luiz, que nos traz essa questão que o amor enlouquecido é o ódio. Né? Então, por mais doentio que possa ser a pessoa, doentia que possa ser a pessoa, o ser, por mais perverso que possa ser, há uma cura, há uma transformação. Poxa, mas eu não enxergo essa transformação. Não consigo enxergar um ser muito malvado. Ele irá se transformar, como ele irá se transformar em um ser de bem. Por mais que a gente não consiga enxergar, pode ter certeza. Vai ser mais rápido ou mais longo? Vai depender dele próprio. Mas a mudança, ela é certa. Não tenho dúvida disso, meus queridos amigos. A mudança, ela é certa. Né? E eu lembro que lá no Livro dos Espíritos, questão 642, né, vai nos falar a respeito que não basta não fazer o mal. Não basta não fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem. Eu não fazendo o mal, eu estou estagnando. Ou seja, não estou me transformando. Então não basta eu não fazer o mal. Eu tenho que fazer o bem. Para que eu possa me transformar, me modificar. Nesse aspecto de que um ser que muda a sua direção, a sua visão, não deixa de ser o próprio ser. Imaginemos uma pilha. Uma pilha
que peguem as suas cargas do polo negativo para o polo positivo, sem deixar de ser a pilha. Que interessante essa visão, essa concepção, que quem traz essa ideia é a Nádia do Couto Vale. No seu livro Reflexões à Luz do Espiritismo, ela vai falar, ela tem um capítulo com o tema de hoje, ela vai trazer essa analogia com a pilha. A pilha muda as suas cargas do polo negativo para o polo positivo e não deixa de ser pilha. Não é? Então, assim somos cada um aqui presente. Nós devemos nos modificar, pegar as nossas cargas negativas, transformá-las em positivas. E nem por isso vou deixar de ser eu. Interessante, não é? Mas é um processo. É um processo que vai depender de cada um. Cada um vai ter um processo diferente, um tempo diferente para se transformar. Se Paulo conseguiu se transformar de Saulo para Paulo em pouco tempo, nós também conseguiríamos? Muito provavelmente sim. Sim. Mas vai depender de cada um de nós um esforço maior, né? Uma determinação de realmente querer isso. É possível, não tenha dúvida disso. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Da mesma forma que eu não consigo influenciar ninguém ou impor nada a ninguém, mas quando eu falo, fica lá a sementinha. No momento certo, essa sementinha vai desabrochar na mente do querido irmão, da querida irmã. Os nossos queridos amigos sempre nos lembram dessa passagem, né? Uma vez eu ouvi, com relação à evolução, que quanto mais a gente evolui, mais rápido a gente evolui. Eu não sei especificamente a fonte dessa informação, mas faz muito sentido ser, né? Quanto mais a gente vai adquirindo conhecimento, transformação, mais essa bagagem vai auxiliar a abarcar uma nova bagagem. Então, ela é uma progressão geométrica, numa linguagem matemática. Quanto mais a gente evolui, mais rapidamente a gente se transforma, mais rapidamente a gente evolui também, né? E aí, quando a gente está mencionando aqui a diferenciação entre um homem velho, um homem novo, né? Um ser do passado, um ser que se transformou, um ponto muito importante de diferenciação entre esses dois seres. Eu falo seres, mas eu me incluo também, né? É a disciplina. Disciplina é um diferencial entre esses dois seres. Enquanto os agentes externos são importantes para a nossa modificação, através das próprias leis, por exemplo, as leis que nos impõem uma certa disciplina, porque se não fossem as leis, eu não conseguiria ter, por si ou por mim próprio, uma certa disciplina. Como, por exemplo, a lei de trânsito. Se não existissem as leis de trânsito, como é que eu seria hoje no trânsito? Eu, mesmo tendo conhecimento do que devo fazer, mas que não tendo uma obrigação, será que hoje eu respeitaria a lei de trânsito? Fica aqui uma pergunta, um questionamento que todos nós devemos fazer a nós mesmos. Então, esses agentes externos,
essa imposição faz parte ainda do homem velho. Um ser ainda que precisa de influenciações externas para ser disciplinado, para ser educado. Querem ver uma das disciplinas que a gente às vezes nem enxerga ser uma disciplina? A própria dor. O quanto as dores nos paralisam os nossos planos, os nossos momentos, as nossas ambições. Então, nos impondo limites certas vezes. Por que será? Por que será que foi necessário essa dor? O que eu tenho que aprender com ela? Com essa disciplina. Eu ser disciplinado através dela. Então, a indisciplina faz parte do homem velho. Então, um mundo com leis é um mundo necessário para um mundo onde vivem homens velhos. Seres ainda atrasados. Vamos daqui a pouco especificar o que seria homem velho, o que seria homem novo, tá? Através de adjetivos. Mas para o homem velho, as leis são fundamentais. Agora, para o homem novo ele é autodisciplinado. Não precisa de meios externos para dizer isso está certo, isso está errado. Isso deve ser feito ou isso não deve ser feito. Porque o homem novo, ele compreende. Ele coloca na balança. O mundo pede isso. Mas não devo fazer, porque não é certo. Então já trago uma bagagem e eu consigo colocar nessa balança e avaliar, fazer um conflito de deveres e conseguir colocar na balança e fazer uma decisão, sem que alguém venha nos aponte o dedo. Você faz ou você não faz? Certamente, um homem novo, vivendo no mundo de homens velhos, não é fácil. Não é fácil. Porque haverá questionamentos, haverá acusações. Depois que a gente começar a falar dos adjetivos, né, das características de cada um dos seres, vocês vão entender isso. Como é difícil. Não é fácil ser um homem novo no mundo de homens velhos. Quem aqui é homem novo? Quem aqui é homem velho? Ao final, cada um vai poder olhar para dentro de si e dizer: será que eu estou mais para um homem novo ou para um homem velho? Tá, mas o que seria então essas duas categorias? O homem velho e o homem novo. O homem velho, ele se satisfaz com as coisas do mundo somente, tá? E muito pouco com as coisas espirituais. Muito pouco. É muito mais as coisas, os prazeres do mundo. É um ser aligeirado, corrido, tudo é feito às pressas. É um ser superficial. Como diz a Nádia, é um ser que tem uma leitura, ou faz uma leitura epidérmica do mundo, né? Ou seja, superficial do mundo. É somente aquilo que eu consigo enxergar e mais nada. Né? Seja isso por parte dele mesmo, né? Uma observação por parte do mundo, uma observação
parte dele próprio, ou mesmo do próprio Deus, de um ser divino que porventura acredite. Lá no Livro dos Espíritos, questão 754, Kardec vai perguntar sobre a crueldade. Se a crueldade faz parte ou é uma ausência de senso moral. Essa é a pergunta. E os espíritos vão responder que não. Não é a ausência. A crueldade não é a ausência de senso moral. E sim o senso moral que ainda não foi desenvolvido. Lembra que a gente falou lá no início? Nós temos dentro de nós o homem novo, guardado. Onde está escrita a lei de Deus? Dentro dos nossos corações. Dentro de cada um de nós já existe a lei de Deus. Ele só precisa ser relembrado, né? Precisa botar para fora essa lei de Deus. Então esse senso moral, a crueldade não é a ausência de senso moral, e sim um senso moral que ainda não foi desenvolvido, mas está guardado dentro do ser do homem velho. Tá? Só relembrando mais uma vez o que a gente falou lá no início. O homem velho, ele é um ser imediatista, né? Um ser, como a gente falou, um ser que é corrido, aligeirado, muito imediatista, fruto de ilusão, muita ilusão. É fiel, vamos dizer assim, aos temas fúteis da vida, a própria vaidade, o egoísmo. É um ser ciumento, orgulhoso, ambicioso e de uma certa rigidez mental. Vou repetir isso porque é importante. Rigidez mental. É um ser intransigente. Perdão, quase que não sai aqui. Intransigente. Que é isso, colocou na cabeça, o vulgo cabeça dura. Colocou na cabeça e não tira. Que não dá o braço a torcer. É essa rigidez mental. É um ser que não é flexível. Não assume os seus próprios erros, as suas fraquezas. O Aristóteles, ele traz pra gente trouxe pra gente um livro chamado Metafísica. Então hoje a metafísica ela é um estudo da filosofia. Então na filosofia se estuda essa metafísica, e essa metafísica não é nada mais, nada menos do que a relação entre a mente e o material, que transcende as próprias sensações, ao ser sensível, às experiências sensoriais. Tá? Então é essa relação, é o estudo da relação mente e matéria fora do que a gente consegue observar e sentir. E aí surge, por conta dessa metafísica, surge a palavra metanecessidade. Metanecessidade, que vem de metafísica. Essa metanecessidade é uma autorregulação do próprio espírito. É uma mudança, é uma necessidade que vai além da própria matéria. Melhor dizendo, uma autoconsciência. É uma necessidade que não está ligada somente aos prazeres materiais. Não está ligada somente aos prazeres materiais. Tem algo além. Para dar um exemplo, alguém que deseja muito ficar rico, milionário, ganhar na Mega Sena. A pessoa tenta, joga, porque julga que irá ser feliz.
Eu vou ser feliz se eu ganhar na Mega Sena. E aí, de tanto jogar, acaba conseguindo e fica milionário. Tempos depois, poderia perguntar a essa pessoa, hoje milionária: e aí, você é feliz? Muitas vezes dirão até que sim, mas será que realmente é? Será que essa necessidade para ser feliz tinha como objetivo principal ficar milionário somente? Ou a felicidade depende de uma meta felicidade? Uma felicidade que vai além das questões materiais. É essa meta necessidade. É a necessidade, sim, dos bens materiais, porque nós encarnados precisamos ainda dos bens materiais. Mas não transformar a necessidade material em necessidade única. Então, que a gente possa pensar um pouco: quais são os meus propósitos de vida para ser feliz? É uma necessidade ou uma meta-necessidade? A meta-necessidade está ligada a essa autoconsciência. Refletir o que vai além da própria matéria, do que eu consigo enxergar, dos meus próprios desejos. Tá, até agora a gente falou basicamente só do homem velho. E o homem novo? Quem seria esse ser tão distante de nós? O homem novo, ele é um ser abnegado. É um ser que tem fé, esperança. É um ser doce, muitas vezes, de boa vontade. Um ser equilibrado. Muitas vezes reconhecido por um sorriso suave em seu rosto. E tem uma característica que diferencia muito. Além da autodisciplina que a gente já comentou, existe uma característica que é predominante no homem novo: a empatia. Empatia. Enquanto o homem velho não consegue se colocar no lugar do próximo, o homem novo consegue. Inclusive, a empatia é um sinal. O grau de empatia é um sinal de transformação do homem velho para o homem novo. Quanto mais empatia possuímos, mais para o homem novo estão. Muito importante a gente mencionar o quanto a empatia diferencia os seres. Por exemplo, enquanto o homem velho usa a frase "salve-se quem puder", o homem novo vai dizer "salvemo-nos". Olha a diferença. O homem velho, cada um por si, salve-se quem puder, cada um por si. O homem novo, não. Vamos tentar nos salvar juntos. Paulo, lá na carta em Efésios, eu vou ler um trecho dele que vai falar a seguinte maneira: despojai-vos do homem velho, que se corrompe pelos enganos dos prazeres. Renovai-vos no espírito do vosso entendimento. E resisti-vos
ou melhor, e revestimos-nos do homem novo, criado segundo Deus, em verdade, justiça e santidade. Então Paulo, ele sabe perfeitamente essa transformação do homem velho em homem novo, nos convidando a deixar para trás os sentimentos, as atitudes do homem velho, para que a gente possa se transmutar em homem novo, investir esse homem novo, sem deixar de ser as nossas individualidades. O homem novo, ele faz tudo com mais calma. Enquanto o homem velho é aquele ser aligeirado, o homem novo, ele vai um ser calmo, um ser que vai fazer tudo com mais calma e com consciência. Um ser velho, um homem velho, vai agir conforme os seus próprios instintos. O homem novo não. Vai fazer com calma e agir com sabedoria, com consciência. Possui uma ética de compreensão. Ética de compreensão. Imaginem um homem novo com uma ética de compreensão, por exemplo, na política. O quanto auxiliaria o próximo. E não pensaria somente em mim, nos meus familiares, nos amigos que me cercam, ou mesmo no meu partido, ou mesmo no toma lá da cá. Não. Eu vou pensar no coletivo. Eu vou pensar em uma nação. Nem que para isso eu tenha que tirar um pouco dos meus próprios benefícios, dos meus próprios prazeres, mas para um bem maior, um bem da coletividade. Esse é um ser, é um homem novo. É um ser que ele é ciente de que faz parte de uma cidadania, que pertence a uma cidadania terrena, mas também cósmica. Não é só isso daqui. Ele possui uma simplicidade voluntária. Ou seja, ele é voluntariamente simples. E quando aqui mencionamos simples, não é simples de pobreza. Um ser pobre. Não. Não necessariamente. É um ser que, em seu interior, ele é rico, mas em seu exterior, ele é simples. É um ser que pensa na ecologia, porque vai além dos meus próprios prazeres, do meu próprio mundo. É um ser que reduz o seu grau de necessidade, ou mesmo de dependência física e emocional. Sim, um ser evoluído, um ser em ascensão, um homem novo, é um homem que depende menos das coisas ou do mundo físico e das suas próprias emoções. Tem uma dependência, um grau de dependência menor, físico e emocional. Meus amigos, e aí fica a grande pergunta: quando iremos nos transformar? Primeiro, nós estamos mais para o homem novo ou mais para o homem velho? Cada um vai pegar tudo que foi falado hoje e vai avaliar. Não, eu estou mais para cá do que para lá. Ou estou mais para o homem velho, mais para o homem novo. Mas eu já adianto. Em uma maioria, nós, e eu me incluo,
nós estamos muito mais para o homem velho do que para o homem novo. Porque nós somos indisciplinados. Não somos? Nós somos indisciplinados. Somos seres indisciplinados. E isso faz com que a gente se coloque, tenha características mais para o homem velho do que para o homem novo. Porém, só o fato de estarmos aqui, com um propósito maior, todos nós, já acende uma lanterna de esperança. De que queremos nos transformar, estamos tentando nos transformar. Isso já é ótimo. Já é ótimo. Por mais que ainda estejamos mais para o homem velho do que para o homem novo, nós estamos tentando mudar. Não estamos? E como é que a gente vai mudar? A gente vai olhar para o mundo assim, nossa, o mundo está perdido, né? Se eu mudar, ninguém vai mudar. Então, eu vou esperar esse mundo mudar? Quando o mundo mudar, aí eu mudo. Tá certo esse pensamento? Não. Por que não está certo? Por que não está correto? Porque quando a gente fala o mundo é assim, não é um mundo que é assim o assado. E sim a coletividade, nós que vivemos no mundo, que fazemos o mundo ser o que ele é. Então não é esperando que o mundo mude para eu mudar que vai acontecer, que assim vai ser. Não, eu tenho que modificar para que o mundo possa mudar. Olha essa visão, trocar essa visão do mundo. Não é esperar o mundo se modificar, e sim eu modificar para mudar o mundo. Muito interessante a gente pensar, ter esse olhar. E para a gente finalizar agora, meus amigos, eu gostaria de finalizar lendo um trecho, na verdade um comentário do Livro dos Espíritos, que é um comentário de Kardec, logo após a questão 918, tá? Ele vai falar sobre o homem de bem, o homem novo, tá? Comentário de Kardec. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em toda a sua pureza. Interroga a sua própria consciência sobre os atos que praticou. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que poderia, se ninguém tem motivos para queixar-se dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem, imbuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensas, e sacrifica seus interesses em nome da justiça. É bondoso, humanitário, é benevolente para com todos, reconhecendo um irmão em cada semelhante, sem distinção de raças e nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, recebe essas coisas como um depósito que deve usar para fazer o bem ao próximo. Não se envaidece delas, porque sabe que Deus, assim como lhe deu, também pode retirá-las. Se a sociedade colocou outros homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para elevar-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. O homem de bem é indulgente,
para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência dos outros e recorda das palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para lembrar-se apenas dos benefícios, porque sabe que será perdoado com a mesma intensidade que tiver perdoado. Enfim, respeita os seus semelhantes, todos os direitos que a lei da natureza lhes concedem, assim como gostaria que os seus direitos também fossem respeitados. Allan Kardec. Linda essa definição de Allan Kardec, não é, meus amigos? E assim a gente termina a nossa exposição de hoje. Desculpe qualquer coisa, ainda não estou muito bem da garganta, mas deu tudo certo. E agradeço mais uma vez ao Centro Espírita Antônio de Pádua, a Dorinha pelo convite e a todos os queridos companheiros aqui desta casa abençoada. Então, mais uma vez, eu convido a todos a orar em nome do Pai. Pai de infinita bondade, amor e caridade, que a sua luz, através do seu Evangelho, sirva de caminhar, de iluminação do nosso caminhar para a nossa própria transformação, a nossa própria evolução. E junto com os amigos benfeitores de cada um de nós, que nos auxiliam, que nos guiam, nos orientam, são os seus servidores. Nós aqui, ainda no papel de homens velhos, nos transformando ou buscando transformar em seres, homens novos. E com a sua luz, Mestre, com o seu Evangelho, nós chegaremos até lá. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, companheiros, muito obrigado e até a próxima.